Certo, bom dia a todos mais uma vez. Para registro, 16 de junho, aula de SMU. Está gravando, está gravando. Ok? Gente, o que eu quero chamar a atenção hoje é mais ou menos apresentar, já que a gente está entrando na entrega 3, no terceiro sprint. E dessas entregas, a gente vai ter mais ou menos uma temática por mês, tá? Então, lá no mês um mais ou menos o que a gente viu foi só uma parte mais conceitual. Então não tem muito de entrega prática. Então a gente só vê conceitos, ok, etc. Mais ou menos no mês 2, o que a gente vai ter é principalmente a parte de registro dos terminais junto a um servidor, tá? Seja usando o SIP ou seja usando um protocolo equivalente. Mas basicamente a gente vai se preocupar com o registro. Já quero tratar sobre isso daqui a pouco. No mês 3, a gente vai se preocupar principalmente com a parte de NAT e contornos. Então, eu vou falar aqui NAT em geral, tá? Como a gente tratar com problemas de NAT, PV4, toda essa questão de problemática de rede, certo? Então, eu vou colocar aqui NAT ou escolha de caminho para ficar mais claro, tá? Escolha de caminho. E no mês 4, que é o último mês, que daí a gente encerra, porque são 8 entregas e a gente fecha aí o calendário, sobra mais ou menos uma semana, para quem quiser fazer recuperação no caso, né? Aqui é gateway de mídia. Basicamente é isso, tá? Tratar mais a mídia. Ou seja, pessoas, a gente vê visão geral de sistemas, depois a gente foca bastante na sinalização, depois a gente vê problemas de rede e uma forma de melhorar o serviço como um todo é fazer uma passagem por um gateway de mídia, ok? O último mês ele fica mais ou menos como opcional, o que acaba acontecendo, como eu já tinha falado para vocês, é aquele esquema de notas. Quem quiser fazer uma entrega completa com gateway de mídia, 4 ou mais participantes, etc., vai ser dedicado bastante neste último mês. E quem quiser fazer uma entrega muito mais simples, aquele 6 básico para passar na matéria, vai ver que o mês 4 é muito mais folgado, porque boa parte das implementações não vai fazer, embora vai ter que ter ali pelo menos 2 jogadores rodando sobre o WebRTC. Tudo bem? A gente está começando agora o mês 2. Esse mês 2 ele é bem diferente em termos de ritmo do que o mês 1, porque o primeiro mês a gente via bastante conceitos, então as aulas eram muito expositivas, eu ficava falando bastante, etc. Já nesse segundo mês a gente precisa produzir muito a infraestrutura para poder rodar essas aplicações. Então, nós temos um servidor, agora ele já tem um nome bonitinho, deixa eu colocar aqui. Temos um servidor que se chama SMU, a gente vai precisar de um nome, né, de um DNS. Então, pessoas SMU 2021.1.sj.ifsc.edu.br, certo? Tanto para registro tipo A, quanto para quad A, ok? Então nós temos agora um servidor, ele tá ali, já está operacional. Gustavo e Marcelo já me passaram as contas, então por favor os demais passem também seus e-mails. E-mail da conta do aluno, só para ficar mais fácil para vocês se orientarem. Eu vou criar aqui um usuário com acesso via certificado, né, via chave pública, não certificado, né, via chave pública, para vocês acessarem, porque neste mês 2, vocês, se vocês olharem bem, não só a entrega 3, mas principalmente a entrega 4, é que vocês têm mais ou menos um mês para pegar o jogo pronto ou não, vocês terem que desenvolver, vocês têm que fazer o servidor de registro e implementar o registro no cliente. Então vai ser um mês onde vocês têm que focar bastante em implementação. E eu deixo um mês de folga porque depende muito de como é que está a experiência de vocês em web, como é que está vocês para JavaScript, como é que está vocês para esse mundo todo de desenvolver para navegadores, certo? Como o curso como um todo não dá ênfase, então eu deixo um mês com bastante folga. E se vocês olharem com mais carinho, nesse mês 2, aqui tem a entrega 3 e a entrega 4.
E na verdade vocês têm que trabalhar com os dois em conjunto, porque a entrega 3 é extremamente simples, você só tem que fazer duas coisas. Vocês têm que ler o restante daquele livro sobre o WebRTC, basicamente se informar sobre HTTP2, que é uma coisa que a gente vai usar, sobre o WebSocket, sobre o WebRTC e a parte do WebRTC que eu acho que é essencial, né? A parte dos audio channels, video channels, data channels, a forma de como estabelecer isso, como negociar e assim segue, tá? Então é só uma questão mais conceitual e tem um tópico interessante que vocês têm praticamente 2 semanas para fazer, que é especificar o protocolo, ainda que muito superficialmente, porque eu coloquei ali versão 0.1, como é que vai ser o protocolo de sinalização de vocês. Vocês podem tomar duas decisões a partir do ponto onde a gente parou a disciplina. Vocês podem definir que vocês vão usar o SIP e simplesmente vão sair usando o SIP, ponto final. Vocês podem especificar um protocolo baseado no SIP ou em outros de que vocês encontrarem na internet. Embora eu sempre diga, o SIP ele é complexo demais para um cenário tão simples, mas em uma opinião minha, tá, gente? Então, usar SIP talvez seja demais, não é proibitivo, mas talvez seja demais. Mas os conceitos que a gente viu dele são muito importantes para esse tipo de cenário, onde a gente tem registro, onde a gente vai ter escolha de caminho, e talvez futuramente a gente vai ter um gateway de mídia. Então, ele pode ser muito útil conceitualmente, não pegar uma implementação dele. Perfeito? Ou seja, a entrega 3 ela é relativamente simples, mas o tempo que vocês vão ter essas 2 semanas não é só para fazer a entrega 3. Eu quero que vocês já se antecipem e deem uma olhada na entrega número 4, onde vocês têm que implementar um servidor e vocês vão ter que implementar um cliente aqui do outro lado. Então aqui tem a nuvenzinha, aqui vai ter o usuário. Ou seja, pessoas, principalmente nessa entrega 4, é que vocês têm que implementar, né, o cliente ou o agente, né? Depende de como é que vocês vão fazer isso. Muito provavelmente ele vai ser um agente, né? Porque vocês podem convidar o outro e vocês também vão ter que implementar o servidor. Então essa semana e a próxima semana eu talvez vá antecipar conceitualmente alguns tópicos, então vou pegar coisas da entrega 4 e da entrega 5, então se vocês olharem ali nas entregas, principalmente no Kanban, no meu Kanban, e se vocês já estão usar ele já como referência, eu já vou então antecipar, ver com vocês se vocês têm alguma necessidade da entrega 3, se não qualquer coisa eu já antecipo do 4 e já antecipo do 5. De novo, pessoas, esse mês 2 é mês de desenvolvimento, então as aulas comigo elas vão ser muito mais enxutas. Eu não vou ficar aqui 1 hora falando, porque são épocas onde vocês têm que mais produzir coisas do que eu passar conteúdo novo. No mês 3 eu volto a falar mais conceitualmente, porque devo falar dos NATs, dos STUNs, etc, etc, etc. Então, assim, ela vai ficar oscilando, ou seja, eu falo bastante, vocês têm tempo para desenvolver, eu volto a ter aulas bastante expositivas e depois vocês voltam a ter um mês praticamente só de desenvolvimento, tá? Então a gente fica sempre fazendo dessa forma. Ou seja, pessoas, as aulas, eu quero conversar com vocês algumas coisas, que pelo menos na primeira quinzena eu fico mais para atendimento de vocês, de dúvidas que vocês possam surgir, e a gente pode até usar o espaço de aula para conversar sobre isso, que não tem problema nenhum. A gente pode manter esse formato que grava, etc. Ou eu boto o computador ali na mesa, a gente fica conversando direto, tudo bem? Mas se você sentir a necessidade de eu antecipar coisas, para não entrar em conflito com outras matérias, porque vocês acham interessante, vocês já querem entregar, já querem encerrar esse 1000 antes do período, aí fica a critério de vocês, ok? Ou seja, o mês 2 vocês têm muito mais liberdade de mexer com as aulas e com o calendário. Então, se quiserem antecipar conceitos, então, exemplo, eu vou falar de SDP, que é oferta de codex, só na entrega 5, no começo do mês 3. Se vocês querem já antecipar, ok, eu já antecipo. Se vocês querem que eu fale alguma coisa de NAT, alguma coisa disso, alguma coisa daquilo,
falar alguns tópicos que podem ajudar vocês a resolver, bacana. Mas, de novo, o que está previsto na disciplina é isso. No mês 2, vocês têm muito para produzir, assumindo que vocês estão partindo do zero, ou vocês têm um jogo lá muito simples para fazer, e agora vocês vão começar a colocar no ar. Na entrega 3, reforçando, definir o protocolo. Então, se vocês tiverem dúvidas assim, de quais são os pontos de partida, quais são as mensagens, o que a gente precisa, então a gente consegue organizar isso. Mas eu queria que pelo menos vocês olhassem, tentassem já formalizar ele. Por isso que eu tinha perguntado lá no comecinho da matéria como é que estava a relação de vocês com o PTC, quem já tinha feito, quem estava fazendo, tá? Para vocês colocarem aqui. E depois, lá na entrega 4, você já tem que, de fato, estar com o cliente implementado para a parte de registro, o servidor para a parte de registro, e eu sempre vou começar a colocar uma tarefa que vai ter uma tag, que é a tag de teste, que é onde vocês vão documentar o teste para validar o modelo até então. Então, se vocês já têm um servidor de registro, vocês têm um cliente de registro, é nessa tarefa, tá? Eu até posso mostrar depois se quiserem, onde vocês vão colocar captura de tela, log de console, algumas informações adicionais para mostrar, viu? Está funcionando. Então, até o presente momento, eu já tenho um servidor, eu tenho pelo menos um cliente, né? Como eu não tenho essa parte de registro só, implica um único cliente, eu tenho esse cliente, ele vai lá, se registra, está online, está presente e fim de papo. Certo, pessoas? Então, a gente vai entrar num outro ritmo da matéria, onde quem vai tocar agora são vocês. Beleza? Dúvidas até agora? Tranquilo? E de novo, pessoal, então a partir de agora, a menos que vocês demandem alguma coisa, esta semana e a próxima semana, que são a entrega número 3, eu vou ficar online, vou estar presente. Se vocês acharem que é importante eu falar sobre algum assunto, vem aqui e fala, etc. Posso até falar agora, tá? Então eu tenho que ficar meio que preparado para qualquer dúvida que vocês tenham, tanto do mês 2 quanto dos meses seguintes. Mas fica mais a cargo de vocês. Beleza? Dúvidas? Não? Fala, Guilherme. Não? Como é que vai funcionar a especificação do protocolo? Tipo, a gente tem que fazer uma especificação inteira, bonitona? Ou, tipo, falar as mensagens que vai trocar, enfim, Na verdade, o que para nós é importante, tá? Para nós é importante em termos do protocolo, vou botar em outra cor aqui, principalmente esse protocolo na versão 1.1, eu estou muito preocupado com isso aqui, ó. Quais são os diálogos, quais são as transações e quais são as mensagens. Das mensagens, quais são as requisições e quais são as respostas. Tá? Quais são elas, qual é o formato delas. Então aqui é tipo e formato. Porque se tu dá uma olhada, Guilherme, nas demais, eu estou assumindo que vocês vão se preocupar principalmente com a parte de registro, então é começar a fazer ele. Vocês ainda não viram, por exemplo, como é que funciona a oferta de codecs, ou seja, esse protocolo, ao longo da disciplina, eu chamei em algum determinado momento de 0.2, 0.3, e lá no final, bem no final da disciplina, mais ou menos aqui entre o mês 3 e 4, é que vocês vão ter, pelo menos apresentados aqui oficialmente na disciplina, os conceitos para vocês formalizarem o protocolo como um todo. Então, ele é só um protocolo inicial só para vocês fazerem registro, certo? Mas o que eu estou preocupado é se vocês vão ou não criar diálogos, né? Uma pergunta, uma resposta, guarda alguma informação em algum lugar para que eu possa depois recuperar ela, né? Para quem já programa web, né, sessão, cookie, essas coisas, alguma informação para eu localizar,
vai ter um hash de identificação. O próprio protocolo implementa isso, o CIP, no caso, faz, ele tem um call ID, ele tem um parâmetro próprio dele, então ele não guarda em alguma informação à parte, o próprio protocolo se encarrega de fazer isso. A parte de transações, quando eu faço uma pergunta e uma resposta, como é que eu associo elas. Na mensagem, quais são as requisições, quais são as respostas. Aqui no caso, a única requisição que vocês têm que ter é a parte do agente poder se registrar e, de alguma forma, o servidor confirmar este registro. Então, é por aí que eu estou pedindo. Beleza? Eu perguntei isso porque uma coisa que está me confundindo, e até agora não desconfundiu agora, tipo, a gente vai usar SIP, a gente não vai usar SIP. Vocês que definem. Vocês vão definir. Eu apresentei o CIP, porque conceitualmente eu ainda acho que é o melhor a ser apresentado. Mas não implica vocês usarem ele no projeto de vocês. O que eu posso garantir por experiência é que usar CIP é complexo demais, dadas as implementações existentes. Ponto. Vocês podem simplesmente chegar na NTH3, ali especificar e dizer, vamos usar CIP, ponto final, acabou. Não tem problema nenhum. Vocês vão ver que vai dar bastante trabalho, tá? Mas isso é uma opinião particular, pessoal. Vocês definem o que vocês quiserem. Agora, se vocês querem definir o de vocês, aí vocês têm que definir quais são essas informações. Beleza? No caso de se a gente escolher usar CIP, a gente precisa implementar o protocolo ou a gente pode usar um NPM? Vocês podem usar um pronto, à vontade. O que eu posso garantir é que CIP dá trabalho. Mas pode usar à vontade, não tem problema nenhum. Tá? Mais alguma dúvida, pessoas? De novo, eu faço desse formato porque muitas vezes quando eu vou apresentando, parece que tudo funciona, tudo flui, tudo está certo. E quando vocês começarem a programar, vocês vão começar a ter as dúvidas. Então é justamente para isso. Essa aula de quarta-feira eu estou só passando a ideia que a gente vai mudar o ritmo da disciplina. Tá? Se vocês quiserem, volta a dizer, eu posso falar do CIP, posso falar de outros cenários, até daqui a pouco eu falo uma possibilidade, mas fica muito no ritmo de vocês. Então, se vocês deixarem para o último dia, então provavelmente na próxima segunda-feira eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida, vocês vão ter dúvida, eu vou ficar aqui disponível para atendimento, resolução de problemas, etc. Talvez eu nem grave aula, né, porque não vai ter necessidade. E deu, gente. Vocês vão definir, principalmente nessas dúvidas aqui, como é que vai andar. A única coisa que eu estou dizendo ao final de um mês vocês têm que estar com esses dois prontos, registrando e tem que estar ok. Beleza? Sim? Não? Dúvidas, pessoas? Por enquanto, sem dúvida, né? Tudo funciona. Tudo certo? Então tá. Gente, então, para hoje, a menos que vocês queiram alguma coisa em particular, é só isso que eu tinha para apresentar para vocês. Né? Cada vez mais vocês vão ver que vocês vão, de novo, mês, 2, as aulas vão ser assim. Eu vou mais ser demandado por vocês, por necessidade de vocês, do que eu apresentar uma aula toda formatada. Mas o que eu estou dizendo vai acontecer isso a partir de agora. E como eu disse para vocês, aí depois a gente volta para aulas expositivas, etc. E daí, de novo, aí vocês vão ter flexibilidade. Eu falo isso porque não sei como é que está o ritmo de trabalho de vocês, não sei como é que estão as outras matérias. Então eu programo a matéria de forma que vocês tenham teoria prática, e que vocês consigam, se quiserem, já que você tem todas as entregas de todas as sprints todas prontas, vocês poderem mexer ao longo do calendário para não ter que acumular lá no final
chegar lá no último mês de aula e vocês terem um monte de coisas, de um monte de matéria e vocês terem que fazer escolhas, beleza? Aqui no caso não, se vocês quiserem trazer e antecipar tudo, beleza. Se vocês querem que eu pegue conceitos que estão aqui e já vá ministrando, já vá dando aula sobre isso, só me avisarem. Cheguem em acordo que eu apresento a matéria e vou antecipando, vou acelerando o ritmo. Ou seja, se vocês têm interesse de terminar esse EMIL um mês antes, né, fazer mês 1, 2 e 3, desculpa, e englobar toda a matéria, só me avisarem que eu vou correndo com ela, beleza? Mas a princípio é isso, pessoas. Vocês têm que entregar agora o programa funcionando, claro. A entrega, vocês vão ver lá na entrega, que é vocês entregarem o código do GitHub e lá está escrito a formalização e, claro, tem que estar funcionando. Tudo bem? Tranquilo? Pode ser assim? Acho que sim. Então, pessoas, já vou parar a gravação, porque em termos de apresentação de aula, é isso.